As relações ecológicas, pessoal, elas podem ser interespecíficas. Falei uma coisa e li outra, né? Então, as relações ecológicas, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, quando ocorrem dentro da mesma espécie, ou elas podem ser interespecíficas, quando ocorrem entre espécies diferentes, tá? Cada uma delas ainda pode ser de dois tipos. Existem as relações harmônicas e as desarmônicas. Então, dentro das intraespecíficas, nós temos relações harmônicas, dentro das intraespecíficas também as desarmônicas. A mesma coisa para as interespecíficas. Existem as interespecíficas harmônicas e as interespecíficas desarmônicas. Quais são interações intraespecíficas harmônicas? Temos a sociedade e temos a colônia, tá? Na sociedade, pessoal, a gente tem aí os organismos organizados, o que a gente chama em castas, eles apresentam divisão do trabalho, né? Exemplos de sociedades, nós temos aí os insetos sociais, as formigas, as abelhas, os cupins, tá bom? E também são intraespecíficas harmônicas, essa relação aqui chamada de colônia. As colônias, elas podem ser homomorfas ou heteromorfas. Nas homomorfas, elas apresentam mesma anatomia e função, né? Nas heteromorfas, elas apresentam anatomia diferente e funções distintas. Exemplo de uma colônia heteromorfa, a gente lembra da caravela portuguesa. A caravela portuguesa, ela é uma colônia e existem porções dessa colônia que são relacionadas com a alimentação, outras porções da colônia que são relacionadas com reprodução, tá? Então, tem funções distintas aí e esses organismos são também anatomicamente distintos. Qual a diferença entre sociedade e colônia? Na sociedade, os indivíduos da população, eles não estão anatomicamente unidos. Em uma colônia, eles estão anatomicamente unidos, como, por exemplo, nos corais. Tudo bem? São relações intraespecíficas desarmônicas, canibalismo e competição. Existe o canibalismo quando um animal se alimenta de outro da mesma espécie, né? Isso pode acontecer de maneira natural, mas também de maneira por conta aí de uma alteração drástica em ambiente. E a competição, ela pode ser intraespecífica, os organismos competindo entre si ali numa mesma população. Como, por exemplo, quando leões começam a competir por fêmeas. São exemplos de relações interespecíficas harmônicas, mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Bom, quais as diferenças entre eles, né? No mutualismo, os organismos, eles são dependentes um do outro. É uma relação que é harmônica porque é benéfica para ambos os organismos aí envolvidos nela, e os organismos, eles dependem dessa relação, eles não sobrevivem sem ela. A protocooperação também é uma relação em que ambos os organismos são beneficiados, entretanto, ela não é obrigatória, tá? Os organismos, eles conseguem viver separadamente sem que aconteça essa relação entre eles. Comensalismo. No comensalismo, a gente tem uma relação que a gente diz que ela é mais e zero. É benéfica para um e é neutra para o outro. Esse para qual ela é neutra, tanto faz a presença, a interação com esse indivíduo. Principal exemplo de comensalismo, o peixe rêmora que nada aqui, ó, do ladinho da boca do tubarão, se alimentando dos restos do tubarão. Tá interferindo para o tubarão? Claro que não. Tá sendo bom para a rêmora? Tá tendo alimento fácil aí, tá bom? E o inquilinismo é uma variação do comensalismo. O inquilinismo acontece, por exemplo, entre plantas epífitas. Principal exemplo. Plantas epífitas não são parasitas. Plantas epífitas, elas vivem sobre as outras apenas como utilizando essas outras plantas como suporte. Tá? Então, elas são inquilinas. Para a planta que serve de suporte, tanto faz. A não ser quando tem muito peso e o galho pode quebrar, mas não é isso o que a gente chama de desarmonia numa relação. Bom, voltando aqui, são relações interespecíficas desarmônicas, predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. No predatismo,
a gente tem então uma espécie servindo de presa, a qual é morta para fins de alimentação da espécie predadora. No parasitismo, a gente tem um animal se alimentando de partes de outro, né? Normalmente, ele não quer a morte desse organismo. Ele é um parasita, enquanto o outro é um hospedeiro. E esses parasitas podem ser internos, podem ser externos. Competição interespecíficas aí entre espaço. Por exemplo, uma cabra e um boi competindo ali pelo seu alimento em comum, que é a grama, tá? E, por fim, amensalismo, que é um tipo de relação em que um indivíduo inibe o crescimento do outro. E quando a gente pensa em amensalismo, a gente tem que lembrar de um exemplo muito bom aí, que é do fungo penicillium. O fungo penicillium, ele libera uma substância que prejudica o crescimento de determinadas bactérias. E é a partir dessa substância, desse fungo, que foi produzida a penicilina, que é um antibiótico utilizada contra aí diversas infecções bacterianas, tá? Muito importante saber sobre relações ecológicas, tudo bem?